A internet parece ter o dom de tirar a inocência de tudo. Nem os amados clássicos infantis da Disney e da Pixar não escapam dessa. Desde paisagens infernais pós-apocalípticas até referências ocultas e conspirações do mundo real. Essas teorias oferecem explicações alternativas para os significados dos filmes da Disney. Peter Pan, o ladrão de criancinhas. À primeira vista, o Peter Pan da Disney parece uma celebração da infância. Afinal, ele vive feliz na Terra do Nunca, um lugar onde as crianças nunca envelhecem. Mas o fato de Peter parecer ser o responsável por trazer mais crianças do mundo exterior levou alguns fãs a teorizar que ele é um anjo que escolta crianças mortas para o céu, ou Terra do Nunca, onde permanecem na idade em que morreram para sempre. No entanto, Wendy e seus irmãos acabam voltando para casa no filme de 1953, levando alguns a interpretar sua aventura como uma experiência de quase morte. Há uma teoria mais sombria, no entanto, que sugere que Peter é uma entidade demoníaca que mata crianças e mantém suas almas em seu reino. Será que o Capitão Gancho é o verdadeiro herói e simplesmente quer acabar com todas as maldades de Peter? Essas teorias não parecem tão bizarras assim quando você considera os primeiros rascunhos da peça original de J.M. Barrie, onde Peter Pan foi escrito como um vilão que sequestrava crianças direto de suas camas. O lado sombrio de Frozen. Frozen é um dos maiores sucessos da Disney de todos os tempos. A animação com tema de inverno apresenta uma adorável rena chamada Sven, ajudante de Kristoff. O filme com atmosfera alegre ganhou um novo significado, depois que o usuário do Reddit, SuperCloud01, apontou as semelhanças assustadoras entre o pelo de Sven e o forro da jaqueta de Kristoff. De acordo com o Redditor, é bem possível que a jaqueta de Kristoff seja feita de pele de rena, possivelmente até mesmo da mãe de Sven. Parece ridículo à primeira vista, mas tenta seguir esse raciocínio. Sven e Kristoff vivem na selva gelada, onde existem poucos recursos. Pensando de forma prática, qualquer rena considerada inadequada para funções práticas pelos locais pode ser muito bem usada para carne e pele. Talvez a mãe de Sven se enquadrasse na última categoria. Alguns sugerem que, sendo ele próprio órfão, Kristoff tinha um vínculo natural com a rena que tinha acabado de perder a mãe, o que explicaria por que eles ficam juntos. Mas alguns foram mais longe. Os defensores da teoria mais sombria sugerem que Sven ainda pode sentir o cheiro de sua mãe nas roupas de Kristoff, e é por isso que ele o segue. Sven pode nem perceber que seu melhor amigo está vestindo a pele de sua mãe, guiado por uma atração instintiva pelo cheiro materno. Capitão Gancho Assassino de Sereias. A teoria seguinte parece ligar os universos de Peter Pan e um outro amado filme da Disney, A Pequena Sereia. No Peter Pan, vemos que as sereias estão presentes na Terra do Nunca e têm muito medo dos piratas. Na Pequena Sereia é revelado que a mãe de Ariel está morta. A Pequena Sereia, a história de Ariel, revela que a mãe de Ariel foi na verdade morta por piratas. Existe uma sereia na Terra do Nunca que se parece com Ariel, com um cabelo ruivo e roupas parecidas. Com o medo de piratas que as sereias têm em Peter Pan e o assassinato da mãe de Ariel, é concebível que o Capitão Gancho e sua tripulação sejam os responsáveis. Em Peter Pan, a sereia que se parece com Ariel poderia ser a própria mãe de Ariel, que mais tarde foi assassinada fora das telas pelo Capitão Gancho. Isso pode explicar por que Neptuno deseja tanto que Ariel fique longe dos humanos. Ele sabe como eles podem ser perigosos. Disney Apocalypse. À primeira vista, o clássico de 1992, Aladdin, parece ter lugar em uma província não especificada do Oriente Médio do passado, com base em suas roupas e cultura. Mas essa próxima teoria sugere uma ideia mais futurista. Ou alguém escorregou no departamento de checagem de lógica do filme da Disney, ou a Disney estava contando uma história futurista. Por quê? Tudo é revelado nas falas do gênio. Para começar, ele afirma que uma certa roupa parece muito século III, e depois diz: 10 mil anos vai te dar uma dor de cabeça. Se presumirmos que o gênio no mínimo foi colocado na lâmpada por 10 mil anos, em algum momento do terceiro século depois de Cristo, uma época que ele demonstra conhecer, essas referências fariam que o filme estivesse no mínimo no ano 10.300. As inúmeras vezes que o gênio se faz passar por celebridades do século XX, como Jack Nicholson, pode atrasar ainda mais essa data. Embora as roupas e a cultura do filme pareçam sugerir um cenário do passado, não podemos esquecer que a moda é cíclica. Você talvez não curta, mas essas roupas podem voltar à moda. Se o filme se passa de fato no futuro, isso também pode significar que o tapete mágico não é assim tão mágico, mas uma das coisas existentes nessa nova civilização. Afinal, de acordo com Arthur C. Clarke, qualquer peça de tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Alguns fãs até recorreram ao jogo de videogame, que mostra sinais de estradas do século XXI,
e o que poderia ter sobrado das bombas atômicas, sugerindo que o mundo de Aladdin é um deserto pós-apocalíptico. Isso sem mencionar o papagaio falante, que os teóricos sugerem ser claramente o resultado da engenharia genética. Essa teoria é sim bem plausível. Vai lá saber como vai ser a Terra no futuro. Frozen é uma cortina de fumaça. O lançamento de Frozen da Disney pode ter sido criado como uma cortina de fumaça. Veja só o porquê. Uma velha lenda urbana bem conhecida afirma que o Walt Disney foi criogenicamente congelado para ser trazido de volta à vida em um dia no futuro. Existem até lendas urbanas de que seu corpo está congelado em algum lugar da Disney World, mas a teoria fica ainda mais maluca quando você abre seu navegador de internet e pesquisa Disney Frozen. Desde que o filme foi lançado em 2013, os termos de busca não mostram mais as conspirações sobre a celebridade supostamente congelada, mas sim as princesas e bonecos de neve do filme. Os teóricos sugerem que isso foi completamente intencional, um projeto da propriedade da Disney para enterrar de uma vez por todas essa teoria do Disney congelado. Coincidência? Talvez. Mas a teoria começa a perder força quando você percebe que basta adicionar Walt antes dos termos de pesquisa que você ainda verá a velha lenda urbana. Up até o céu. Tem uma teoria que diz que Carl, o adorável velhinho rabugento de Up, morreu durante o sono após ser informado de que deveria deixar sua casa. Além disso, a teoria sugere que, assim como acontece no filme A Felicidade Não Se Compra, Russell é na verdade um anjo tentando ganhar suas asas, levando Carl para a vida após a morte, metaforicamente representado por um distintivo de escoteiro. Afinal, Carl está tentando chegar às cataratas do paraíso, o que só aumenta a possibilidade de essa teoria ser verdadeira. O filme já é triste o suficiente sem a teoria. Eu mesmo nunca vou perdoar a Disney por aqueles 10 minutos iniciais do filme. Alguém aí também chorou? Zootopia USA. Zootopia certamente tem algumas mensagens fortes sobre diversidade, inclusão e preconceito, mas pode haver um significado ainda mais profundo e sombrio. No filme, uma das raças alegóricas, os predadores, estão começando a se tornar violentos. O fato de predadores já serem temidos só piora as coisas, porque inicialmente parece que eles estão se tornando selvagens, fora de sua própria natureza. No final do filme, ficamos sabendo que eles estão, na verdade, sendo injetados com algo para fazê-los se comportar assim. E todo o esquema foi orquestrado pela própria vice-prefeita de Zootopia. Uma interpretação meio bizarra ligada a uma teoria de conspiração da vida real. Sugere que o filme pretende ser uma alegoria para a epidemia de crack nos Estados Unidos. Os teóricos acreditam que isso está de acordo com uma teoria mais ampla, de que o governo dos Estados Unidos é responsável pela fabricação e distribuição da droga para as comunidades negras. Isso permite a destruição interna de tais comunidades por meio da violência de gangues, legitimando estereótipos preconceituosos, enquanto atiça as chamas do medo em comunidades externas. Parece muito semelhante ao que a vice-prefeita de Zootopia fez com seu povo. Ela odiava os predadores e queria que outros os odiassem ao mesmo tempo que os eliminava. Poderia a Zootopia conter uma visão secreta sobre o racismo profundamente enraizado nos Estados Unidos? É uma teoria convincente, mas é um filme da Disney, e o fundador da empresa não era um cara mais progressista do mundo. A Hora Tenebrosa de Toy Story. Os fãs já criaram todos os tipos de interpretações dos filmes de Toy Story, mas a teoria apresentada pelo crítico de cinema Jordan Hoffman, de que Toy Story 3 é uma metáfora para o Holocausto, pode ser a mais sombria de todas. Para começar, os brinquedos passam uma parte do filme expressando esperanças de se esconder da realidade do mundo em um sótão empoeirado. Como Woody e seus amigos veem o sótão como um meio de escapar de serem carregados contra sua vontade, alguns afirmam que isso é uma referência a Anne Frank, que passou a última parte de sua jovem vida se escondendo em um sótão com sua família, para evitar a morte nas mãos dos nazistas. Em seguida, os brinquedos são enviados para Sunnyside, que supostamente seria como o campo de concentração do filme. Os paralelos certamente existem. Com uma ditadura violenta em jogo, a coerção sob comando de Lotso Huggins faz sentido. Os brinquedos chegam bem perto da destruição em um incinerador no final. Embora pareça um assunto incomum para um filme infantil, outros clássicos como Guerra nas Estrelas se inspiraram diretamente no regime nazista, então talvez isso não esteja completamente fora de questão. Car, Nificina. Por que os carros do filme Carros da Pixar têm espelhos retrovisores, portas e janelas? Questões como essa em relação à intrigante anatomia dos personagens principais alimentaram teorias desde o lançamento do filme em 2006. As características de design em todos os veículos fazem pensar que os humanos os projetaram, mas humanos supostamente não existem nesse universo, certo? Uma teoria afirma que os humanos já viveram na Terra,
mas a inteligência artificial dentro dos carros que dirigiam evoluiu até um ponto de consciência e decidiu apagar e substituir a espécie humana. A Pixar não confirmou oficialmente se essa teoria é verdadeira ou não, mas o diretor criativo da franquia, Jay Ward, carimbou seu selo de aprovação nela. Uma teoria alternativa afirma que os humanos ainda podem estar por aí, vivendo permanentemente dentro dos carros. O veículo funcionaria como um exoesqueleto, e esse diagrama que ilustra essa ideia é incrivelmente perturbador. No centro do carro está o humano, preso a cada membro para controlar o carro por dentro. Seus olhos estão presos ao para-brisa, e tubos para comida e lixo evitam que o humano tenha que sair. Qualquer uma das teorias explicaria por que o mundo dos carros é tão semelhante ao nosso em termos de línguas, culturas e até mesmo costumes. Na Toca do Coelho. Alice no País das Maravilhas não decepciona quando o negócio é loucura, não importa se for no livro ou na adaptação do filme, e isso levou a algumas teorias bem malucas. A maioria das pessoas conhece as teorias que relacionam Alice no País das Maravilhas a substâncias psicoativas. Afinal, Lewis Carroll, o autor do filme original, era usuário de ópio. Rumores dizem que ele estava doidão quando escreveu o livro. Mas enquanto o filme e o livro parecem sugerir que a história é um sonho, os teóricos sugerem que existam raízes psicológicas mais profundas na história e na produção cinematográfica. O filme gira em torno de conceitos de coisas ilógicas e perspectivas distorcidas, levando as pessoas a supor que Alice, indo além do reino da imaginação infantil normal, está se voltando para uma psicose da qual ela não consegue acordar. Sendo assim, cair em uma toca de coelho é uma metáfora para a chegada em um nível de loucura, da qual nunca se pode escapar totalmente. Afinal, no filme, o universo do País das Maravilhas simplesmente se dissolve para longe de Alice no final. Ela nunca realmente sai da toca do coelho. E isso sem mencionar os personagens do Coelho Branco, o Chapeleiro Maluco e a Rainha de Copas, que muitos teorizaram como representantes do transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e transtorno da personalidade narcisista, respectivamente. Quando Alice recupera a consciência ao final do filme, alguns sugerem que a falta de surpresa de sua professora com as explosões absurdas de Alice implica que ela está bem ciente da condição da garota e aceita que ela não pode fazer muito para ajudar. Alguns até sugerem que a torre pontiaguda vista na cena final pode ser algum tipo de asilo religioso para doentes mentais, para a qual Alice está sendo devolvida. Chocante, não é? E aí, alguma dessas teorias parece viável para você? Alguma delas deixou você arrepiado de medo? Conta pra gente o que achou nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!